Bom dia, igreja, bom dia, irmãos. Essa manhã de domingo, um pouco fria, né? Um pouco convidativa a ficarmos um pouquinho mais deitados. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias para darmos início à nossa escola bíblica dominical. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, ou capítulo 3, e depois no capítulo 5. Nós leremos o capítulo 3, o verso 23 ao verso 25, e depois nós leremos Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 9. Diz assim Romanos 3, versos 23 a 25. Romanos 3, verso 23 ao verso 25. Diz assim: Porquanto todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Agora Romanos 5, do verso 1 ao verso 9. Verso 8 diz assim, verso 9 mesmo, de 1 a 9. Romanos 5, de 1 a 9, diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos na manhã deste domingo, nós te agradecemos, Senhor, pela bênção que temos, Senhor, de buscarmos o teu nome, de buscarmos a tua face com liberdade. Ó Deus querido, que em nome de Jesus, a tua palavra que será estudada nesta manhã, possa, ó Deus, estar em nossos corações, penetrar em nossos corações de tal maneira, Senhor, que possa render frutos, que possa, meu Pai, transformar as nossas vidas. Senhor, que a palavra desta manhã possa trazer conforto e paz aos corações que se encontram aflitos, que se encontram, Senhor, desesperançados. Que a tua palavra, Senhor, possa ser instrumento teu para falar ao coração daqueles que nos ouvem nesta manhã, que nos ouvirão posteriormente, mais para frente. Possa trazer, Senhor Deus, refrigério, paz e certeza do teu amor, da tua graça infinita, Senhor, e do prazer que tu tens, ó Deus querido, em transformar as nossas vidas e nos salvar, nos tornando novos homens e novas mulheres em ti. Ser com cada um de nós nesta manhã, fala aos nossos corações, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos falar nesta manhã sobre a doutrina da justificação, né? Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. E o que significa ser justificado? A justificação, né, significa que nós somos culpados diante de Deus, como nós lemos em Romanos capítulo 3,
E aí, pela fé, pelo sacrifício do Senhor Jesus, nós somos tornados justos, justificados, ou seja, nós somos, nos tornamos retos diante do Senhor, né? Pela sua graça, pelo seu amor, nos tornamos inculpáveis diante dele por causa de Jesus, por causa do sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Aí diz aqui a introdução da nossa lição. A doutrina da justificação pela fé marcou a vida de Martim Lutero e acabou por produzir a Reforma Protestante. Mas não foi criada por ele. Essa doutrina, ela é bíblica e não se baseia apenas em Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17, que foi o texto que trouxe luz ao angustiado coração daquele monge, que buscava a salvação. É possível vê-la também em Romanos, capítulo 3, de 21 a 24, capítulo 5, de 1 a 9, capítulo 8, de 28 a 30, 1 Coríntios 6, 11, Gálatas 2, 16, capítulo 3 também, verso 24. Desculpe. Paulo já expressa na sinagoga de Antioquia, Paulo já expressava na sinagoga de Antioquia da Pisídia, em Atos 13, 39. Como uma pessoa pode ser perdoada e aceita e justificada por Deus? Cremos e pregamos que o homem é justificado pela fé. É justificado pela fé. Cremos que a justificação, que podemos chamar também de absolvição, vem pela fé sem a necessidade de uma instituição, de um clero, diretamente da igreja, que afirma que seu papel como ministradora da salvação. Muitas igrejas acreditam nisso, mas o ministrador de salvação é o Senhor Jesus. Ele, sim, que a nossa fé é depositada nele, é ele que nos ministra, né? Que derrama sobre nós as suas infinitas graças, né? Suas infinitas bênçãos e salvação. Primeira coisa, mas o que é justificação? Vamos definir os termos para evitar confusão. Comecemos por uma definição semântica, isto é, das palavras. Obviamente, justificação é um ato de justificar. O termo hebraico é sada, que significa tornar reto. No grego, o termo correspondente é dikaio, com um sentido mais jurídico, absorver. Declarar inocente, o oposto exato de condenar. Em termos de palavras, justificação é o ato de alguém se tornar reto diante de Deus, ser absolvido. A doutrina da justificação trata desta questão como um pecador culpado diante de Deus e condenado por seus pecados pode ser declarado inocente. Somos pecadores, Romanos 3, 23. E estamos condenados, Romanos 6, 23. Sabemos disso. Mas como obter a absolvição? A teologia explica. Tópico 2. A teologia não é para complicar, mas sim para esclarecer. Então, vamos esclarecer o significado do conceito. É o ato de Deus que redime os pecadores. É o ato de Deus que redime os pecados de homens culpados e que os torna retos, gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Cristo, a base não de suas próprias obras, mas do representante obediente à lei, que derramou seu sangue a favor dos mesmos homens, o Senhor Jesus. Poderemos voltar a esta definição e revê-la outras vezes, mas vamos ver agora sobre que passagens bíblicas ela foi construída. É oportuna a leitura de Romanos, capítulo 3, de 23 a 26, que nós já lemos, mas eu gostaria de ler com vocês Romanos, capítulo 4, de 5 a 8, e depois o verso 5, 18. Vamos lá?
vamos fazer essa leitura de Romanos, capítulo 4, de 5 a 8. Vamos lá. Romanos, capítulo 4, do verso 5 ao verso 8. Diz assim: Mas aquele que não pratica, mas crê naquilo que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: Bem-aventurado aqueles cujas as maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Agora vamos ler Romanos 5,18. Diz assim: Pois assim como por nós uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Ou seja, esses dois textos que nós lemos nos fala que o sangue de Jesus derramado por nós cobriu os nossos pecados diante de Deus. Ele pagou o preço por nós. Então, ele nos tornou justo nele, né? Em nós não há justiça alguma, nem por nossas obras, nem por nossos esforços pessoais, mas sim em Jesus. Então, vamos lá. Através de Jesus, do seu sangue derramado, nós somos justificados em Deus. Quando nós cremos nesse sacrifício, como nós entendemos que somos totalmente dependentes do Senhor Jesus. No primeiro texto, Deus é justo e atribuiu justiça gratuita pela sua vida, pela sua graça, por meio da fé. Quando isso acontece, ele deixa de lado os pecados cometidos. Deus é o agente, ele propôs, e por sua graça, por sua paciência, ele é o justificador. O homem não consegue ser absolvido, o homem não consegue sua absolvição diante de Deus. Deus o absolve quando ele crê em Jesus Cristo. No segundo texto, há uma comparação, o salário do trabalhador, que não é um favor, mas um dever. Ele trabalhou, então ele é digno de receber. O trabalhador merece, mas Deus nos justifica não pelo nosso mérito, mas se temos fé em Jesus. Podemos citar Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Jesus Cristo. Deixamos de ser réus e passamos ao estado de absolvidos, tendo, pois, paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Em Romanos 5,18 fica claro, bem claro, que foi a obra de Cristo que se tornou o ato que nos justifica, isto é, nos declara isentos de culpa. Em Jesus, temos o perdão de nossos pecados. A justificação é um ato da graça de Deus para com cada um de nós. Tito, capítulo 3, verso 7. Justificação pode ser resumida numa frase: Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. Vou ler de novo. Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. A ideia é de um culpado condenado diante de um tribunal, mas que é declarado inocente, principalmente em Romanos capítulo 4, de 5 ao verso 8. Vemos que justificar significa perdoar, cobrir os pecados e não imputar os pecados. 3. Um juiz, um tribunal e um réu. Alguns questionam a doutrina, alegando que a linguagem é de tribunal. E é mesmo. A linguagem é de tribunal. As figuras de juiz, tribunal e réu
estão presentes na Bíblia. Primeiro, há um juiz, Gênesis 18, verso 25, Salmos 7, verso 11. Ele julga mesmo, Isaías, capítulo 5, verso 16 e o capítulo 10, o verso 22. A vinda de Cristo, expressão máxima de sua graça, não significa que ele deixou de julgar, né? Quando Jesus nasceu, quando ele veio, né, sua primeira vinda, ele veio para nos redimir dos nossos pecados, se entregar em nosso lugar. Então, quando Jesus veio, não significa que Deus deixou de julgar o homem, deixou de julgar, né, a terra e o homem pelos seus atos, mas muito pelo contrário. Cristo é o padrão pelo qual Deus julgará o mundo quando, né, o Senhor julgar toda a humanidade, como nos ensina a palavra de Deus. Atos 17, 31. Segundo, há um tribunal diante do qual todos nós, sem exceção, vamos comparecer. Romanos, capítulo 14, de 10 a 12, 2 Coríntios 5, 10, Hebreus 10, de 30 a 31 e capítulo 12, do verso 22 ao verso 23. Então a gente vê esses textos aí, o tribunal de Deus, né, diante do qual todos nós vamos comparecer um dia. E há um réu. Nós, como pecadores que somos os réus. Vejamos 1 Reis, capítulo 8, verso 46, Romanos 3, 23 e 6, 23, que nós já lemos. Este é o quadro. Somos pecadores. Estamos condenados por um justo juiz. E um dia prestaremos contas a ele. Mas temos como escapar. Mas Deus nos absolve, ou seja, Ele nos justifica pela sua graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Somos absolvidos por Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Ou seja, o nosso Deus, né, sendo justo juiz, em seu infinito amor, Ele providenciou para nós um Salvador, para que, ao depositarmos a nossa fé em Jesus, no seu sacrifício, naquilo que Ele fez por nós, pudéssemos, né, ter a nossa salvação, a nossa justificação garantida pelo próprio Deus, né? O próprio Deus, Ele garantiu um escape para cada um de nós. Quais são os efeitos da justificação? O primeiro de todos, o primeiro de todos é livrar-nos da condenação. Ela responde à questão: como me salvar? Vejamos o texto de Romanos capítulo 8, do verso 31 a 39. Somos justificados, perdoados pela fé em Cristo. Vamos lá, Romanos 8, do verso 31 a 39. É um texto muito bonito que eu gosto muito. Romanos 8. Do verso 31 a 39. Diz assim. Romanos 8, de 31 a 39. É um verso muito conhecido, é uma passagem muito conhecida, que nos fala, né, da vitória que nós temos em Jesus, que nada nos separa do amor de Deus. E diz assim, Romanos 8, de 31 a 39. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha aí a justificação. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia.
Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, né? O Senhor falando da condenação de cada um de nós, né? Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, embora condenados, o Senhor nos amou, então nós somos vencedores porque Ele se entregou por nós. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui a nossa vitória, a vitória daquele que crê, que nada, né, nos separará do amor de Cristo, né, que a salvação que Ele nos deu, ela é plena, ela é completa, que nada nos separa do amor do nosso Deus. Vamos lá, já lemos o texto de Romanos. Cristo justifica o pecador. É fácil ser justificado quando nós depositamos a nossa fé em Jesus. O segundo, né, nós vimos o primeiro passo, agora o segundo, né, a segunda coisa que nos acontece quando nós depositamos a nossa fé em Cristo. O primeiro é que nós somos livres da condenação e somos, né, firmados nesse amor pleno e certo do Senhor. O segundo nós recebemos a paz, né? Segunda coisa, o Senhor nos dá a paz. Saber-se perdoado por Deus traz infinita paz. Deus nos perdoou os pecados. Quando cremos em Cristo, Deus nos trata como se nunca tivéssemos pecado. Esta paz é mais que tranquilidade emocional. É a certeza de uma vida nova, de ser tratado de maneira diferente por Deus. A gente vê isso que a gente leu lá em Romanos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. O terceiro ponto, né, a terceira coisa que nos é dada quando nós somos justificados, quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, é que é produzido em nós o desejo da santificação, ou seja, de abandonar o pecado. Alguém poderia perguntar, então, se fui perdoado, se Deus usa a sua graça para comigo, posso pecar à vontade? A resposta é não. Claro que não. A justificação faz de nós novas pessoas. Aqueles que depositam a sua fé em Cristo, aqueles que andam com o Senhor, o conhecem, o enxergam, o veem, né? O Senhor se revela a cada dia. Cada dia essa pessoa, essa nova criatura. Então, aqueles que estão em Cristo, eles não têm prazer no erro, né? Porque o pecado é errar o alvo. É você se desviar do centro da vontade de Deus, é você fazer aquilo que desagrada a Deus. Então, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que caminham com Ele, não têm prazer nisso, não sentem alegria. Então, é claro, né, que aqueles que foram justificados pelo Senhor, eles não têm prazer no pecado, porque são novas criaturas, novas pessoas. Aquela pessoa que amava o pecado foi crucificada na cruz de Cristo. Na realidade, Deus não perdoa os nossos pecados. Deus os faz cair sobre Cristo. Ou seja, os nossos pecados são lançados em Cristo. E por causa de Jesus, nós somos perdoados. Isaías 53, de 4 a 11, nos mostra isso claramente. Um justificado sabe quanto a absorção da condenação do pecado custou. Para ele, nada. Mas para Deus, muito. Custou a vida do seu único filho, Jesus Cristo. Nós temos isso lá no texto, né, áureo da Bíblia, no texto que nos fala sobre o imenso amor de Deus pela humanidade, João 3,16, né, que todo mundo conhece, é um texto muito conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos lá. Isaías 64,6 diz que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia, né?
Isaías 64:6 nos fala sobre isso. Que a nossa justiça, a nossa bondade, a nossa retidão, que a gente, né, às vezes conhecem pessoas, né, que gostam de falar, né, o quanto são boas, o quanto são justas, o quanto são corretas, né? Mas lá em Isaías 64:6 fala sobre isso, sobre a justiça humana. Todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. A expressão trapos de imundícia significa, né, no original, os panos usados pelas senhoras na época, né, naquela época, como absorventes íntimos. Nossas virtudes seriam panos sujos para jogar fora. Não podemos nos salvar nem conseguir nossa absolvição. Nós recebemos a nossa salvação, a nossa absolvição de graça, pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Ser justificado é uma bênção extraordinária, mas ninguém pode ser justificado por ninguém, bem como ninguém pode dar a justificação a outra pessoa, né? Desculpa. A nossa justificação, ela não é nos dada pelo nosso esforço pessoal ou por a gentileza ou a bondade de alguém. É uma experiência pessoal que cada um deve fazer diante de Deus, com contrição consciente do valor da obra salvadora de Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados e por sua morte temos salvação. Em Cristo somos perdoados. Em Cristo, Deus nos declara inocentes, mas isso somente em Cristo. O texto de Romanos 8, capítulo 1, deve estar sempre presente em nossa mente. Não como um instrumento que conduz o pensamento, mas como uma recordação da graça de Deus. Em Cristo. É um texto muito bonito, né? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, nossa palavra deve ser a de Romanos 7:25, parte A. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus, que se não fosse Jesus, nós estaríamos completamente perdidos, nós estaríamos completamente condenados diante de Deus. Mas Jesus, ele se entregou no nosso lugar, né? Como nós lemos lá no texto de Romanos, né? Capítulo 5, em que Deus prova o nosso amor para com ele, né? Para conosco. O Senhor prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, ele, sendo nós ainda pecadores, ou seja, ele não esperou que melhorássemos, ele se entregou, sabendo que somos pecadores, mas mesmo assim ele se entregou por cada um de nós. Para pensar e agir, né? Chegamos ao final da nossa leitura da Escola Bíblica Dominical, do nosso estudo, né? Nossos estudos têm sido bem dinâmicos, bem rápidos, para que os irmãos possam desenvolver o seu dia e também, né? Para que possamos ficar com gostinho de quero mais, né? Para pensar e agir, em primeiro lugar, essa graça de Deus, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. João 3,30. Louvemos a Deus por sua graça e sua misericórdia para conosco. Ele nos ama e providenciou nossa absolvição. Ponto 2. Deus justifica, absolve. Quem crê, quem quer salvação pelas obras, deve refletir sobre João 6:28-29. A maior obra que se pode fazer é crer em Jesus. Não existe salvação pelas obras, pelo nosso esforço próprio, né? A salvação, ela vem pela fé na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Senão qualquer um poderia chegar diante de Deus e dizer assim: eu estou aqui porque eu mereço estar, eu me esforcei, né? Eu fiz por merecer. E Deus, ele é justo, ele não faz acepção de pessoas, né? Ele não permite que o homem, por seus méritos pessoais e próprios,
possa se justificar diante dele. Isso seria um grande orgulho, né, do homem, dizendo diante de Deus que ele merece a sua salvação porque ele se esforçou, ele foi muito bom, então ele merece estar lá. E Deus não trabalha assim, porque Deus ele deseja que qualquer um, seja ele grande ou pequeno, seja ele abastardo ou seja ele humilde, qualquer um tenha a oportunidade de se achegar a ele e de receber dele a salvação. Por isso a salvação é inteiramente pela graça, ou seja, a fé depositada em Jesus, o justo, né, o que não pecou, aquele que se entregou por nós. Então a salvação ela não é pelo nosso esforço, pelas nossas obras. As obras que realizamos, nós realizamos ela para a glória de Deus, porque isso agrada a Deus. Você ser bom, você ser justo, você ser correto, isso é um desejo que Deus tem, que cada ser humano seja a sua imagem, né? Seja o seu instrumento de amor e de bênção para a vida de outra pessoa. Quando nós abençoamos a vida de alguém, quando nós somos úteis a alguém, nós estamos expressando o amor e a bondade de Deus para uma pessoa. E esse é o desejo de Deus. Então, as nossas obras, elas servem tão somente para glorificar o nome de Deus, para abençoar a vida de alguém. Mas a nossa salvação, a salvação da nossa alma, ela está em Cristo, ela está em Jesus. Na nossa fé,